Eles começaram a rir no exato momento em que ela se aproximou do cliente. Riram baixo no início, depois sem se preocupar em disfarçar. "Boa sorte com esse aí", cochichou um dos vendedores, olhando de canto. "Esse não compra nem o tapete do carro." Outro respondeu, segurando o riso. No meio do salão envidraçado da concessionária de luxo, em Balneário Camboriú, cercada por carros que custavam mais do que apartamentos, Marília sentiu o rosto queimar. Era seu primeiro mês ali, seu primeiro atendimento sozinho, e todos estavam observando. O homem à sua frente vestia bermuda simples, chinelo gasto e uma camisa desbotada. O cabelo grisalho estava desalinhado pelo vento do litoral. Ele caminhava devagar, com as mãos nos bolsos, como quem apenas dava uma olhada. Para os outros vendedores, aquilo era motivo de piada. Para Marília, era apenas um cliente. Ela respirou fundo, ignorou os risos, abriu um sorriso profissional e decidiu atendê-lo da melhor forma possível. O que ninguém ali imaginava era que aquele homem simples e de aparência humilde estava prestes a fazer algo que irá deixar todos completamente em choque. E a maior lição seria ensinada naquele lugar. A concessionária ficava em uma das avenidas mais valorizadas de Balneário Camboriú, cercada por prédios altos, lojas sofisticadas e um fluxo constante de carros importados passando lentamente, como se também quisessem ser vistos. O prédio era todo envidraçado, com iluminação branca impecável, piso brilhando e veículos alinhados milimetricamente, cada um com uma placa discreta, indicando valores que ultrapassavam com facilidade o que muitas pessoas ganhavam em anos de trabalho. Ali, a aparência era quase tão importante quanto o dinheiro. Os vendedores vestiam ternos bem cortados, relógios chamativos e sorrisos treinados. Falavam baixo, caminhavam com confiança e sabiam exatamente quem abordar e quem ignorar. Era um ambiente onde julgamentos silenciosos aconteciam o tempo todo, mesmo antes de qualquer palavra ser dita. Foi nesse cenário que Marília começou a trabalhar. Ela chegou cedo naquele dia, como fazia desde o primeiro dia. Conferiu o cabelo no reflexo do vidro, ajeitou a blusa social simples, respirou fundo e entrou. Marília tinha o tom de pele moreno, traços suaves e um olhar atento, daqueles que observam antes de falar. Não usava joias caras nem roupas de grife, mas estava sempre bem apresentada, limpa, organizada e com um sorriso fácil no rosto. Ela era mãe solteira e criava sozinha um filho pequeno, conciliando trabalho, casa e responsabilidades que nunca dividiu com ninguém. Era inteligente, aprendia rápido, tinha facilidade para conversar com as pessoas e um coração grande demais para ambientes onde empatia era vista como fraqueza. Precisava daquele emprego mais do que gostava de admitir e sabia que aquela oportunidade poderia mudar muita coisa em sua vida. Nos primeiros dias, observou mais do que falou. Percebeu rapidamente como funcionava a dinâmica entre os vendedores. Quem fechava mais negócios tinha mais respeito. Quem julgava melhor pela aparência escolhia os clientes. E quem errava nessas escolhas era motivo de piada nos bastidores. Ela também percebeu os olhares. Alguns curiosos, outros desconfiados, alguns claramente subestimando. Ainda assim, Marília seguia firme. Cumprimentava todos, ajudava no que podia e tratava cada cliente como gostaria que tratassem sua própria mãe. Para ela, não existia cliente errado. Existia gente. Apenas isso. Naquele dia específico, o movimento estava intenso. Carros sendo apresentados, negociações em andamento, vendedores disputando quem atenderia os clientes que chegavam em SUVs de luxo e roupas caras. Foi nesse momento que o homem de aparência simples entrou pela porta principal. E foi ali que tudo começou a mudar. Assim que o homem cruzou a porta da concessionária, alguns vendedores trocaram olhares quase automáticos. Não foi preciso dizer nada no primeiro instante. Bastou a forma como ele caminhava. O jeito simples, o chinelo gasto contrastando com o piso impecável, para que o julgamento silencioso fosse feito.
Um dos vendedores mais antigos se inclinou sobre o balcão e murmurou para o colega ao lado: mais um turista perdido. Outro riu, ajeitando o paletó caro no corpo. Esse aí veio só olhar. Aposto que pergunta o preço e vai embora. O homem seguia devagar, observando os carros com curiosidade genuína. Passava a mão pela lataria de um modelo esportivo. Inclinava a cabeça para ler as especificações, como quem realmente se interessava, não como quem fingia. Ainda assim, nenhum dos vendedores se aproximou. Marília percebeu. Estava organizando algumas pastas quando levantou o olhar e viu a cena. Viu também o desprezo disfarçado nos rostos dos colegas, o modo como deliberadamente ignoravam o cliente, como se ele fosse invisível naquele ambiente feito para poucos. Ela respirou fundo. Não era a primeira vez que via algo assim acontecer. Já tinha presenciado situações parecidas em outros empregos, em outros lugares. Sabia exatamente o que estava acontecendo ali, e mesmo com o frio na barriga, decidiu agir. Antes que pudesse dar 2 passos, ouviu uma voz atrás de si. "Você vai atender ele?" perguntou um dos vendedores com um meio sorriso debochado. Marília virou-se. "Vou", respondeu, simples. O homem levantou as sobrancelhas surpreso. "Sério?" disse rindo. "Esse cara não compra nem o chaveiro do carro." Outro se aproximou. "Deixa ele aí." "Marília, vai perder tempo. Cliente bom tá entrando agora." Ela sentiu o rosto esquentar, mas manteve a postura. "Tempo eu tenho", respondeu. "E ele é um cliente." Os risos vieram mais altos dessa vez. "Primeiro mês e já quer bancar a salvadora? Depois não reclama quando não fechar nada." Marília não respondeu. Apenas virou-se e caminhou até o homem. "Boa tarde, senhor", disse com um sorriso educado. "Posso ajudar em algo?" Ele a olhou com certa surpresa, como se não esperasse ser atendido. "Boa tarde", respondeu. "Eu estava olhando esse modelo aqui. É um dos nossos mais completos", disse ela. "Quer que eu te mostre por dentro?" O homem assentiu, tranquilo. Enquanto Marília começava a explicar, alguns vendedores observavam de longe, balançando a cabeça em sinal de deboche. Um deles cochichou alto o suficiente para ser ouvido. "Olha lá, explicando tudo, como se ele fosse comprar." Outro riu. "Deixa aprender do jeito difícil." Marília ouviu. Fingiu não ouvir. Por dentro sentia uma mistura de nervosismo e indignação. Sabia que estava sendo testada, julgada, colocada à prova não só pelo cliente, mas pelos próprios colegas. Ainda assim, continuou. Apontou detalhes do painel, explicou sobre o motor, falou sobre conforto, segurança, consumo. Falava com clareza, sem exageros, sem promessas vazias. Tratava o homem com respeito, olhando nos olhos, como se ele fosse exatamente o que era, alguém interessado. O homem ouvia com atenção. "Você explica..." "Bem", disse ele em certo momento. "Pouca gente tem paciência." Marília sorriu. "Eu acredito que todo cliente merece atenção", respondeu. Atrás deles, um vendedor passou e comentou em voz alta: "Paciência não paga boleto." Os risos voltaram. Marília sentiu o peso da humilhação começar a se formar, lento, quase imperceptível. Ainda não era explícita, mas estava ali, crescendo. E naquele instante, ela ainda não sabia. Aquilo era só o começo. À medida que o atendimento avançava, os olhares deixaram de ser apenas curiosos e passaram a ser abertamente provocativos. Alguns vendedores já nem disfarçavam o desprezo. Circulavam próximos demais, interrompiam conversas, riam em voz alta, como se quisessem lembrar constantemente que Marília estava fora do lugar. Enquanto ela explicava os detalhes do carro, um dos vendedores mais experientes se aproximou do grupo fingindo organizar um catálogo. "Esse modelo é bem caro", disse, olhando diretamente para o homem de bermuda e chinelo. "Talvez seja melhor começar pelos seminovos. Tem uns ali atrás mais acessíveis." O homem levantou o olhar devagar. "Eu não perguntei isso", respondeu com calma. O vendedor deu um sorriso torto. "Só tentando ajudar."
disse antes de se afastar, rindo baixo. Marília sentiu o estômago revirar. Desculpa por isso, disse ela em tom sincero. Se preferir, podemos continuar sem interrupções. Não se preocupe, respondeu o homem. Estou acostumado. Aquela frase ficou suspensa no ar por alguns segundos. Acostumado. Marília entendeu imediatamente o peso daquilo. Enquanto caminhavam até outro carro, 2 vendedores se aproximaram da mesa central e começaram a falar propositalmente mais alto. Tem gente que confunde concessionária com museu. Vem só passear, tocar nos carros e ir embora. E ainda tem vendedor que perde tempo. Eles riam. Marília continuou andando, mas sentia cada palavra como um empurrão invisível. O coração batia mais rápido. Não por insegurança técnica, mas pela pressão constante, pelo ambiente hostil criado propositalmente. O homem percebeu. Eles estão rindo de mim, não é? Perguntou de forma direta. Marília hesitou por um segundo. Poderia suavizar, poderia mentir, mas decidiu ser honesta. Estão, respondeu, mas isso não muda em nada o meu atendimento. Ele a observou por alguns segundos, como se estivesse avaliando algo além da fala. Você é diferente, disse. Por quê? Ela respirou fundo. Porque eu sei como é ser julgada antes de abrir a boca, respondeu. E porque respeito não depende de aparência. O homem assentiu lentamente. Meu nome é Jeremias, disse, e agradeço por isso. Prazer, Jeremias, respondeu ela. Sou Marília. Enquanto isso, do outro lado do salão, o gerente observava a cena com desaprovação. Aproximou-se de um dos vendedores e falou em tom baixo, mas visivelmente irritado. Essa menina vai queimar o time. Cliente sem perfil não pode virar prioridade. Um dos vendedores riu. Relaxa, daqui a pouco ele vai embora. Mas Jeremias não ia embora. Ele continuava fazendo perguntas, perguntas técnicas, perguntas específicas, perguntas que alguém desinteressado jamais faria. Esse modelo tem qual tipo de suspensão? Qual a diferença real desse motor para o outro? E a garantia, como funciona? Marília respondia tudo, com segurança, com calma, com domínio. Isso começou a incomodar ainda mais. Olha lá, cochichou um vendedor. Já tá fazendo teatrinho. Outro completou. Quando ele pedir desconto absurdo, quero ver. As risadas agora eram abertas, mais altas, mais cruéis. E mesmo assim, Marília permanecia ali, firme, mantendo a postura, ignorando o veneno ao redor. Ela ainda não sabia, mas cada risada, cada comentário, cada tentativa de humilhação estava empurrando todos naquela concessionária para um choque que ninguém estava preparado para viver. A tensão dentro da concessionária já não era mais sutil. O ambiente, antes silencioso e sofisticado, havia se transformado em um palco de julgamentos silenciosos e provocações descaradas. O brilho dos carros refletia rostos curiosos, alguns divertidos, outros impacientes por aquela cena estar se prolongando demais. Marília e Jeremias estavam agora ao lado de um dos modelos mais caros do salão. Um carro preto, imponente, com acabamento impecável. Para qualquer vendedor dali, aquilo era território reservado apenas para clientes selecionados. E foi exatamente isso que despertou a reação mais agressiva. Sério que você trouxe ele para cá? Disse um dos vendedores, aproximando-se sem qualquer pudor. Esse carro não é para teste turístico. Jeremias virou o rosto devagar. Desculpa, você falou comigo? Perguntou sem elevar o tom. O vendedor sorriu, debochado. Falei com ela, apontou para Marília. Esse modelo é exclusivo. Não faz sentido apresentar para quem claramente não vai comprar. O silêncio caiu como um peso. Marília sentiu o rosto esquentar. Não de vergonha por si mesma, mas pela violência daquela fala. Pela naturalidade com que o preconceito era exposto. Ele é meu cliente, respondeu ela firme. E tem todo o direito de conhecer qualquer modelo. O vendedor arqueou as sobrancelhas, surpreso com a resposta. Nossa, disse rindo. Primeiro mês e já está querendo dar aula? Outro vendedor se aproximou, cruzando os braços.
Deixa ela, disse, irônico. Daqui a pouco, a realidade ensina. Algumas risadas ecoaram. O gerente, que até então observava de longe, resolveu intervir. Caminhou até eles com passos firmes, ajeitando o paletó. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, embora já soubesse. "Nada demais", respondeu um dos vendedores. "Só um atendimento curioso." O gerente olhou para Jeremias de cima a baixo. Avaliou a roupa simples, o chinelo, a postura tranquila demais para aquele ambiente. "Senhor", começou com falsa cordialidade, "posso ajudar em algo específico?" "Estou sendo ajudado", respondeu Jeremias apontando para Marília. O gerente forçou um sorriso. "Entendo, mas precisamos otimizar o tempo da equipe. Talvez seja melhor direcionar esse atendimento para outro momento." Marília deu um passo à frente. "Com licença", disse. "Ele está interessado." "Eu continuo." O gerente a encarou por alguns segundos. O olhar não era de reprovação profissional, era pessoal. "Marília, depois conversamos", disse em tom baixo, ameaçador. "Isso aqui não é o lugar para idealismo." Ela não recuou. "Então é o lugar para quê?" perguntou. O gerente respirou fundo. "Para resultado." "Então deixa eu trabalhar", respondeu ela. Um murmúrio percorreu o salão. "Ela enlouqueceu. Vai ser mandada embora. Tudo isso por um cara que não compra nem chaveiro." Jeremias observava tudo em silêncio, os olhos atentos, o rosto sereno. Ele via algo que ninguém ali via. A coragem silenciosa de alguém que escolheu não se curvar. "Você não precisa passar por isso", disse ele baixo para Marília. "Posso ir embora?" Ela olhou para ele. "Não", respondeu com firmeza. "O senhor não está fazendo nada errado." O gerente perdeu a paciência. "Chega", disse em voz alta. "Esse atendimento acabou." Ele se virou para Jeremias. "A concessionária agradece sua visita", disse seco. "Mas hoje não vamos prosseguir." Alguns vendedores sorriram satisfeitos. Foi então que Jeremias fez algo inesperado. Ele colocou a mão no bolso da bermuda e retirou um pequeno papel dobrado. Colocou sobre a mesa de Marília. "Anota", disse com tranquilidade. "Vou dar uma volta." Marília pegou o papel, confusa. "O que é isso?" "Um número", respondeu ele. "Daqui a alguns minutos você vai entender." Ele começou a caminhar em direção à saída. As risadas aumentaram. "Vai buscar coragem. Ou um empréstimo. Nunca falha." O gerente cruzou os braços, satisfeito. "Eu avisei." Marília ficou parada, sentindo o coração bater forte. Não sabia o que viria, mas algo no jeito de Jeremias não combinava com derrota. Ele saiu da concessionária sem olhar para trás. E foi exatamente naquele instante que todos ali cometeram o maior erro de julgamento de suas vidas. A porta de vidro da concessionária se fechou atrás de Jeremias com um leve clique. Por alguns segundos, ninguém disse nada. O silêncio era estranho, denso, como se o ar tivesse ficado pesado demais para qualquer comentário imediato. Então, vieram as risadas. "Pronto", disse um dos vendedores, balançando a cabeça. "Mais um que veio só passear. E ainda fez a novata perder tempo", completou o outro. O gerente ajeitou o paletó novamente, visivelmente aliviado por ter resolvido a situação. "Marília", chamou seco. "Depois você passa na minha sala." Ela não respondeu. Estava com os olhos presos ao papel que Jeremias havia deixado sobre a mesa. Um número escrito à mão, simples, sem logotipo, sem nome. Só um número. "Vai ficar aí parada?", provocou um vendedor. "Ou vai correr atrás antes que ele peça desconto no cafezinho da esquina?" Algumas risadas se espalharam novamente. Marília respirou fundo e dobrou o papel com cuidado, colocando-o no bolso do blazer. Não disse uma palavra. Ela caminhou até o balcão de atendimento e começou a organizar alguns documentos, tentando manter a postura profissional. Mas por dentro, algo a incomodava. Não era raiva, era intuição. Ela lembrava do olhar de Jeremias. Calmo demais, seguro demais.
Aquele não era o olhar de alguém humilhado. O gerente voltou para sua sala, satisfeito, acreditando que havia reafirmado a autoridade. Os vendedores retomaram seus atendimentos, ainda comentando o episódio em voz baixa. Esse tipo sempre aparece. Acha que dinheiro gosta de se esconder em chinelo. Aqui não é feira! Marília ouviu tudo, cada palavra. Foi então que o telefone fixo da concessionária tocou. Uma vez, duas. A recepcionista atendeu distraída. Concessionária Elite Motors. Bom dia. Do outro lado da linha, a postura dela mudou em segundos. Sim, um momento, por favor. Ela cobriu o fone com a mão e chamou em tom baixo, porém urgente. Gerente, é para você. O gerente saiu da sala impaciente. Quem é? A recepcionista engoliu seco. Ele disse que é do banco. Alguns vendedores trocaram olhares curiosos. O gerente pegou o telefone. Alô? A expressão no rosto dele mudou gradativamente. Primeiro, confusão. Depois, atenção. Por fim, preocupação. Sim, claro, respondeu forçando cordialidade. Entendo. Agora, ele desligou lentamente. O que foi? Perguntou um vendedor. O gerente pigarreou. Acabou de ligar o diretor regional do banco que financia metade do nosso estoque. O salão ficou quieto. Ele perguntou, continuou o gerente escolhendo as palavras, se um senhor chamado Jeremias esteve aqui há pouco. Marília sentiu o coração disparar. E por que ele perguntou isso? Insistiu um vendedor. O gerente passou a mão no rosto. Porque, respirou fundo. Segundo ele, o senhor de chinelo é o principal investidor do fundo que mantém nossa linha de crédito ativa. O silêncio agora era absoluto. Isso é brincadeira? Alguém murmurou. O gerente negou com a cabeça. E ele disse mais uma coisa. Que o senhor Jeremias não gostou do atendimento. Marília levou a mão ao bolso, tocando o papel dobrado. O número. A intuição não havia falhado. O gerente olhou ao redor, nervoso. Onde está aquela vendedora? Perguntou. A Marília. Aqui, respondeu ela, dando um passo à frente. Ele a encarou, pela primeira vez, sem superioridade. Você tem o contato dele? Marília respirou fundo. Tenho. Ela pegou o papel do bolso, e naquele momento todos ali entenderam. O choque estava apenas começando. O gerente estendeu a mão com pressa. Marília, liga para ele. Agora. Ela não se moveu imediatamente. Por um breve segundo, todos no salão perceberam algo diferente nela. Não havia medo, nem pressa, apenas firmeza. Marília retirou o celular do bolso, digitou o número com calma e levou o aparelho ao ouvido. O toque ecoou alto demais naquele silêncio constrangedor. Um toque. 2. Alô? A voz do outro lado era a mesma, tranquila, segura. Senhor Jeremias? Perguntou ela. Aqui é a Marília, da concessionária. Uma pausa. Ah, a moça que me tratou como gente, respondeu ele sem ironia. Alguns vendedores baixaram o olhar. O gerente se aproximou, tentando sinalizar para que ela colocasse no viva voz. Marília ignorou. Eu queria saber se o senhor gostaria de voltar. O gerente gostaria de conversar. Do outro lado da linha, Jeremias respirou fundo. Marília, você fez exatamente o que deveria fazer. Mas não é com ele que eu quero falar. O gerente empalideceu. Como assim? Cochichou. Marília engoliu seco. Ele disse que quer falar comigo. O salão inteiro congelou. Com você? Perguntou o gerente incrédulo. Marília assentiu. Pode colocar no viva voz, disse Jeremias. Ela tocou na tela. A voz dele agora preenchia todo o ambiente. Eu voltei para o estacionamento e vou entrar novamente. Um vendedor riu nervoso. Para quê? A resposta veio direta. Porque eu vou comprar carros. O silêncio virou choque. Não um, nem dois. A porta de vidro se abriu. Jeremias entrou novamente na concessionária, agora carregando uma maleta preta, simples, sem marca. Ele caminhava, com a mesma calma de antes. Mesma bermuda, mesmo chinelo, mesma camisa desbotada. Mas agora, ninguém ria. Ele parou em frente à mesa de Marília. Abriu a maleta. O som metálico do fecho ecoou pelo salão. Dentro,
pilhas organizadas de dinheiro. Notas novas, altas, reais. Um vendedor levou a mão à boca. Meu Deus! Jeremias apoiou a maleta sobre a mesa dela com firmeza. Aqui tem entrada suficiente para 5 veículos, disse. À vista. O gerente quase tropeçou ao se aproximar. Senhor, Jeremias, por favor, podemos conversar na minha sala? Jeremias sequer olhou para ele. Não, eu quero comprar aqui, na frente de todo mundo. Ele virou-se para Marília. Você me mostrou cada modelo com paciência. Não olhou para minha roupa. Não tentou me despachar. Ela sentiu os olhos marejarem, mas se manteve firme. Quero 5 carros, continuou ele. 2 SUVs, 2 sedãs executivos. E aquele esportivo ali, ele apontou. Todos no seu nome de vendedora. Um vendedor, explodiu. Isso é impossível. Jeremias virou o rosto lentamente. Impossível foi o respeito que vocês não tiveram. Ela teve. O gerente suava. Marília, você pode assumir essa venda. Ela respirou fundo. Posso. Jeremias então disse a frase que mudou tudo. E quero deixar algo claro. Nunca confunda a aparência com valor. Vocês quase perderam o maior negócio do ano, por preconceito. Ninguém respondeu. Enquanto Marília começava o processo de venda, as mãos ainda tremendo, os vendedores observavam em silêncio absoluto. Ela estava fazendo em uma tarde o que ninguém ali havia feito em meses. E aquilo ainda não era o fim. A notícia se espalhou pela concessionária em minutos. 5 carros. Venda à vista. Tudo no nome de Marília. O sistema interno piscava em vermelho, confirmando valores que poucos ali já tinham visto na tela. O gerente estava pálido. Isso vai precisar de aprovação da diretoria, disse, tentando recuperar o controle. Jeremias levantou o olhar, lentamente. Já foi aprovado. Ele puxou o celular do bolso. Aliás, talvez você devesse atender essa ligação. O celular do gerente começou a tocar quase ao mesmo tempo. Ele olhou para a tela, engoliu seco. Diretoria executiva. Atendeu com a voz trêmula. Sim, senhor. Agora? Claro. Ele se afastou alguns passos, mas todos ainda conseguiam ouvir partes soltas da conversa. 5 veículos? Sim, confirmados. No nome da vendedora nova? Entendi. O gerente desligou. Devagar, virou-se para Marília. A diretoria quer falar com você, agora. Ela sentiu um frio na barriga. Por um instante, o medo tentou voltar. O velho medo de quem já foi diminuída muitas vezes na vida. Mas Jeremias falou baixo apenas para ela ouvir. Você não fez nada errado. Entre de cabeça erguida. Marília assentiu. Ao caminhar até a sala envidraçada da diretoria, percebeu algo que jamais esqueceria. Os mesmos vendedores que riram, agora desviavam o olhar. Um deles murmurou. Eu podia ter atendido ele. Outro respondeu amargo. Podia, mas não quis. Dentro da sala, 2 diretores aguardavam por vídeo. Marília, certo? Disse um deles. Primeiro mês de casa. Sim, senhor. Você acaba de bater o recorde mensal da unidade. Sozinha, ela arregalou os olhos. E fez isso com algo que não se ensina em treinamento. Respeito. O gerente tentou falar. Eu estava apenas mantendo o padrão da marca. Um dos diretores o interrompeu. O padrão da marca não inclui humilhar clientes, nem funcionários. Silêncio. Marília, continuou o diretor, a partir de hoje você assume a carteira Premium e receberá uma promoção. Ela levou a mão à boca. Eu agradeço muito. Agradeça a você mesma. Quando saiu da sala, o salão parecia outro. Jeremias a aguardava. Parabéns, disse ele estendendo a mão. Você mereceu. Obrigada. De verdade. Ele sorriu. Sabe por que eu visto assim? Porque dinheiro nunca me fez melhor. Mas caráter, isso sim. Ele caminhou em direção à saída. Antes de ir, virou-se mais uma vez. Nunca mude. O mundo já tem gente demais rindo da pessoa errada. Marília ficou ali, parada, respirando fundo.
sabendo que aquele dia mudaria sua vida para sempre. O dia ainda não havia terminado, mas a concessionária já não era mais a mesma. A movimentação continuava intensa, clientes entravam e saíam. O som discreto do ar-condicionado preenchia o ambiente sofisticado, mas algo invisível havia mudado. Não era nos carros, nem na iluminação impecável, nem nos números que piscavam nas telas do sistema. Era no comportamento das pessoas. Marília permanecia atrás da mesa, organizando os documentos da venda, com as mãos ainda levemente trêmulas. Não de medo, mas de impacto. Tudo tinha acontecido rápido demais. O riso virou silêncio. O desprezo virou constrangimento. A humilhação virou reconhecimento. Ela respirou fundo, tentando manter a postura profissional, mas por dentro as emoções se misturavam. Lembrou-se da primeira vez que entrou ali, semanas antes, sentindo-se pequena diante de tanta ostentação. Lembrou-se das conversas sussurradas, dos olhares que a mediam de cima a baixo, como se tentassem decidir se ela merecia estar ali. Uma mãe solteira, pele morena, vindo de baixo, entrando em um ambiente onde poucos acreditavam que ela fosse durar. Agora, ninguém ousava rir. O gerente voltou ao salão com passos duros, tentando recuperar uma autoridade que havia escorrido pelos dedos. Aproximou-se da mesa de Marília e falou em tom controlado, quase engasgado. A partir de hoje, qualquer atendimento premium passa primeiro por você. Ela assentiu. Certo. Nada mais. Nenhuma provocação, nenhum sorriso forçado. Apenas profissionalismo. Os outros vendedores observavam à distância. Alguns fingiam mexer no celular. Outros conversavam em voz baixa, tentando explicar o inexplicável para si mesmos. A verdade era simples demais para ser confortável. Eles haviam julgado um cliente pela aparência e uma colega pela origem, e perderam tudo. Um dos vendedores que rira mais alto no início do dia se aproximou devagar. Era um homem alto, bem vestido, acostumado a ser o destaque do salão. Agora falava sem olhar diretamente nos olhos dela. Marília, parabéns pela venda. Ela levantou o olhar com calma. Obrigada. Ele respirou fundo, como se engolisse algo amargo. Você fez um ótimo trabalho. Ela percebeu ali que não era um elogio. Era um reconhecimento forçado. Uma derrota silenciosa. Eu só fiz o que fui contratada para fazer, respondeu sem ironia. Atender bem. Ele assentiu e se afastou, derrotado por algo que jamais imaginou perder. A própria soberba. No fim do expediente, enquanto o céu de Balneário Camboriú começava a ganhar tons alaranjados, Jeremias voltou à concessionária. Não para comprar mais nada, apenas para se despedir. Marília o viu entrar e caminhou até ele. O senhor esqueceu alguma coisa? Ele sorriu. Esqueci de dizer uma coisa importante. Ela aguardou. Hoje você não vendeu carros. Hoje você mostrou quem você é. Ela sentiu os olhos marejarem, mas se manteve firme. Obrigada por confiar em mim. Eu não confiei. Ele respondeu com calma. Eu observei. Ele fez uma breve pausa, olhando ao redor para os carros brilhantes, para as pessoas bem vestidas, para o luxo que enganava tantos. Tem gente que olha valor, outros olham aparência, poucos olham caráter. Jeremias estendeu a mão. Novamente. Continue assim. O mundo sempre tenta diminuir quem faz diferente. Ela apertou a mão dele com firmeza. Eu não vou mudar. Eu sei, respondeu ele, já se afastando. É por isso que você venceu. Quando as portas se fecharam atrás dele, Marília ficou ali por alguns segundos em silêncio. Depois voltou para sua mesa, desligou o computador e pegou a bolsa. Ao passar pelo salão, sentiu algo novo. Não inveja, não desdém, respeito. Do lado de fora, respirou o ar do fim de tarde e sorriu sozinha. Naquele dia, os risos custaram caro, e a lição ficou gravada em cada olhar abaixado. Nunca subestime alguém pela aparência, e nunca ria de quem escolhe fazer o certo. Essa é uma história para retratar situações que normalmente acontecem.
Muitas das vezes pessoas julgam pela aparência sem saber quem realmente a pessoa é. Se você concorda que jamais deveremos julgar alguém pela aparência, procure a opção de dar hype clicando em mais, para que o YouTube alcance mais e mais pessoas. Comente aqui abaixo o que você faria no lugar de Marília. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.